Olá, internautas do Bocão News, tudo bom? Estou de volta mais uma vez e com mais dicas para o nosso programa. E olha só, já falamos de moda, já falamos de esportes, já falamos de namoro no carnaval, já falamos de muitas coisas, trouxe muitas dicas para vocês. E desta vez, claro, a gente não poderia deixar de falar sobre a alimentação no verão e no carnaval. E para nos falar muito bem sobre o assunto, eu trouxe a nossa convidada da vez, a nutricionista Tamires Drummond. Olá, tudo bom, Tamires? Seja bem-vinda. E chegamos no ponto da alimentação. Faltam apenas 8 dias para o carnaval e eu não poderia deixar passar essa oportunidade de falar o que comer, tanto no verão quanto no carnaval. Mas antes eu queria que você começasse me dizendo sobre os alimentos, o que são bons hoje e o que são ruins, o que consideravelmente são bons e ruins, né? Então, assim, principalmente nessa época do verão, é importante o consumo de alimentos que trazem mais hidratação, né? Então, o consumo de frutas, principalmente aquelas que liberam mais líquido, como a melancia, o abacaxi, porque a gente tem tido um desgaste muito grande com a temperatura que está tão elevada, né? E também, em contrapartida, o excesso de tempo no ar-condicionado faz com que nós não tenhamos percebido que está havendo uma desidratação, porque no ambiente com ar-condicionado você esquece de beber água. Então nós temos esses dois lados, tanto para quem está muito ambiente refrigerado, né, com ar-condicionado, esquece de beber água. Mais uma vez a água entrando como dica forte. Percebam, prestem atenção. Continue, doutora. E também sobre as atividades físicas, né? Muitas vezes as pessoas acham que só precisam se hidratar quando vai fazer uma atividade, eu até vejo nas caminhadas, mas a gente tem que estar sempre percebendo. Uma dica é observar a cor da urina. Se ela tiver alguma coloração mais amarelada, um pouco mais escura, já indica uma certa desidratação. A gente precisa estar sempre se hidratando e a urina é um ponto que é bem importante para a gente poder avaliar individualmente mesmo. Ok. Doutora, eu queria saber agora sobre como você falou, o calor está muito grande, certo? Para poder diminuir essa sensação térmica, existem alimentos que contribuem para essa diminuição de sensação térmica nesta época do ano? É muito procurado o sorvete, o picolé, né? A sugestão é que seja utilizado mais picolés de fruta e sair um pouco dos picolés, os sorvetes com leite, muito creme, muito chocolate, porque eles não vão trazer tanta sensação, né, de frescor quanto das frutas. E até agora existem até uns picolés bem interessantes, algumas receitas na internet que fazem até um picolé detox, que fazem com gengibre, abacaxi, limão, né? Então você pode estar se nutrindo e se refrescando ao mesmo tempo. Já que falamos de detox, eu queria saber, para essa época do ano, o que é saudável? O que a gente pode usar, tanto para o calor quanto para a saúde mesmo? Alimentos que contribuem para a nossa alimentação mais saudável e, claro, para levar o dia melhor, né? Mais à vontade, sem muito mal-estar, enfim. Então, começar o dia com um suco detox é muito bacana porque você já começa o dia sendo nutrido, né? Então você tem os elementos, assim, os verdes, couve, espinafre, tudo que for verde, ele tem muito ferro, então já ajuda você a começar um dia bem nutrido. Aí você pode adicionar, então, sempre uma verdurinha, né, um hortifruti, vai adicionar uma fruta, que aí pode ser a seu critério, e colocar sempre uma sementinha. Então, uma linhaça, uma chia, até uma quinoa, porque isso vai fazer com que você faça um mix. Então, tendo tanto minerais, fibras e vitaminas. E pelo menos 300 ml em jejum. E a dica é ficar pelo menos meia hora sem consumir outro alimento após o consumo do suco detox. Você tem algum suco detox que você queira passar para os nossos internautas? Que seja baratinho, bom e necessário? A gente pode fazer o suco de abacaxi, mais ou menos umas 2 rodelas de abacaxi, uma colher de linhaça, pode ser a marrom ou a dourada, importante que ela seja processada no momento, no liquidificador. Pode colocar umas folhinhas de hortelã a seu gosto, uma colherzinha de chá de gengibre e, se quiser ainda adicionar, uma xicrinha, 200 ml de chá verde. Bate tudo no liquidificador e é só beber. Doutora, quais são os benefícios dos sucos detox? Principalmente essa questão da vitamina, né? Porque no dia
dia, muita correria, às vezes a gente acaba não fazendo um café da manhã bem equilibrado, né? Toma aquele cafezinho preto e sai correndo. Aí o aporte de vitaminas é muito baixo. Então, o bacana do suco detox é que ele pode te ajudar tanto a suprir as suas necessidades, como também a desintoxicar algumas toxinas, né? Porque a gente vem comendo tantos produtos com conservante, tudo hoje é feito para ter tanto tempo de prateleira, né? Então, os sucos eles ajudam a eliminar algumas toxinas. Certo. Além dos sucos detox, tem também a novidade que são alimentos da cor vermelha, certo? Eu queria que você me falasse quais são esses alimentos e quais benefícios eles trazem para a nossa alimentação. Então, desde o ano passado se falava muito assim dos goji berries, né? E trazia muita ideia de que só o goji berry fosse trazer os benefícios, né? E foi mostrado que não, a gente aqui no Brasil rico com as frutas, a gente pode utilizar as frutas daqui. Então, tudo que é vermelho, melancia, goiaba, morango, elas têm um poder de antioxidante que ajudam também nesse processo de desintoxicar as toxinas do organismo. Então, combinadas às vezes com a chia ou com a linhaça, ela se potencializa o seu efeito. Então, a gente pode aproveitar as frutas que a gente tem aqui e não ficar só dando bola para o que vem de fora, né? Ok. E, doutora Tamires, qual a alimentação que você indica para durante o dia? Começar bem o dia sem peso e terminar o dia também com alimentação leve e que vai nos fazer bem, dando energia durante todo o dia. Então, é importante avaliar o indivíduo, né, e as suas atividades dia a dia. Tem pessoas que precisam de um pouco mais de carboidrato, porque gastam mais energia durante o dia, e pessoas que não, estão mais no escritório. Então, a questão energética ela precisa ser individual. De qualquer forma, é importante lembrar que é preciso consumir alguma coisa a cada 3 horas, porque isso faz com que o seu metabolismo se acelere. É um equívoco as pessoas às vezes acharem, então eu vou almoçar bastante, aí eu só vou jantar, porque aí eu vou economizar calorias, né? Vou comer menos. Então, o nosso organismo não é uma matemática que só contar calorias. É importante fracionar, porque o seu metabolismo acelera e você não vai também chegar na próxima refeição com tanta fome. Então, tudo funciona melhor, até mesmo ele não vai querer fazer um depósito de gordura. Já que você está sempre fornecendo, ele não vai ter necessidade de ficar estocando, né? Então, mais importante é não fazer jejum. Ok, então abusar muito da salada, dos sucos, das frutas, alguma fruta que não seja recomendada nesse calor do verão, algum suco também que não seja muito recomendado, alguma comida, como as comidas pesadas, inclusive a gente vai falar sobre isso logo mais com relação ao carnaval. Mas antes eu queria saber quais são os alimentos que você não sugere, não indica para essa nossa estação, alta estação. Então, assim, em relação às frutas e sucos, não há nenhuma contraindicação. A minha sugestão seria assim, se fosse para consumir, é melhor que se consuma a fruta do que o suco, porque na fruta você vai ter mais fibra, vai trabalhar a mastigação. Trabalhando a mastigação, você tem mais saciedade. E outra, se você fosse consumir uma laranja, você não para comer 3 laranjas, você come uma. Mas se for para fazer um suco, você precisa de pelo menos 3 para formar um copo, né? Então a quantidade de calorias, o aporte calórico é muito maior, né? E no suquinho a gente come fácil, né? E nem percebe. Então a fruta em natura é muito melhor. E além dessa dica, o que não comer? Assim, não há assim, uma restrição, tirando os alimentos muito pesados, né? Porque tem gente que acorda de manhã e já vai em feijão, e carne do sertão, e farofa, né? Então, assim, é importante ter um pouco de discernimento em relação a essas comidas muito pesadas, né? Porque dá um certo desconforto para o organismo já poder fazer essa digestão de manhã cedo, né? Então, poder digerir melhor os alimentos, fracionar, ajuda mais. Bem, doutora, já que a gente está falando de alimentos, vamos falar agora do carnaval. E existe no carnaval muitos alimentos que não são fiscalizados, inclusive até alimentos gordurosos e que são perigosos para a nossa alimentação. Eu queria que você me falasse com relação a esses alimentos fáceis que são vendidos durante o período do carnaval. Eles realmente devem ser evitados? É complicado, sabe? Porque assim, você tem uma exposição do alimento durante várias horas. É como um cachorro quente.
não se sabe como é feita a manipulação, fica em temperatura ambiente muito tempo. O que a gente sabe de legislação é que o alimento, para se manter por 4 horas de forma saudável, sem crescimento microbiano, ele deveria ficar numa temperatura acima de 65 graus. E isso a gente não encontra na rua. Os churrasquinhos, né, são feitos cedo, ficam lá no calor, vão ser assados mais tarde, depois de assado ficam expostos, né, então é muito complicado assim esse risco de se alimentar na rua. Fora o queijinho, né, que fica também sem refrigeração, é armazenados no palito, né, às vezes sem uma correta manipulação, né, então é bastante arriscado. Minha sugestão seria assim, no período do carnaval, se a pessoa for se alimentar na rua, é preferível que ela consuma produtos mais industrializados neste período, né? Porque pelo menos eles passam por uma fiscalização, já tem um controle maior, né? Do que a gente acabar se arriscando com alguns alimentos manipulados ali na hora. E o que é que você indica como alimentação leve e assim, mais voltada para o carnaval, para o pique, né? Porque o fulião sai de casa e não tem hora para voltar. E sai com muita fome, ele precisa estar abastecido para aquela folia. O que é que você recomenda? Então, assim, ó, colocar alimentos com carboidrato antes. Então, assim, banana, aveia, mel, é uma combinação excelente, porque ela vai te fornecer energia e a fibra da aveia vai fazer com que ela permaneça por mais tempo na corrente sanguínea. Então, ele vai digerindo aos pouquinhos. É bacana você sempre colocar um alimento com a fibra que ele não vai ser absorvido imediatamente. Ele leva um tempo. Então, isso ajuda a dar um pouco mais de gás. E o mel também é bacana, porque ele vai também te dar uma quantidade de energia muito maior. Já, né, na saída, a água de coco é fundamental, porque ele é um energético natural. Então muitas pessoas às vezes ficam procurando alguns energéticos, né, do mercado que tem muito sódio, muito potássio e esquecem de consumir o coco, que na verdade ele tem uma quantidade de sódio e potássio ideal para o nosso organismo. Até tempos atrás, na época da guerra, ele era até usado como soro, de tão parecido que ele é com o nosso plasma sanguíneo. Então pode abusar da água de coco e para o fulião que já fez o percurso todo, pode comer até a polpinha do coco, porque vai precisar de repor as energias. Certo, e onde é que fica a boa e velha feijoada, sarapatel, dobradinha, buchada? Onde é que eles ficam nesse período do carnaval? Olha, a minha sugestão é que não fosse antes, né? Porque você vai estar fazendo a digestão de um alimento super pesado, super calóricos, no momento de maior movimento do organismo. Então, onde o sangue ele não vai estar concentrado na parte do estômago, porque você está em movimento, né? Então, seria assim uma digestão um pouco mais perigosa. Ainda que fosse comer, não dicas da Nutri comer feijoada, nem sarapatel, mas ainda que fosse, é melhor que seja depois da folia. Então, mais indicada é uma saladinha, uma proteína? A proteína após a atividade, né, que foi feita do percurso, seria super bacana. Peito de frango, até a batata doce, porque vai fornecer carboidrato e proteína, né, para poder restabelecer. E além da água, durante o percurso, levar uma proteína no bolso, uma barrinha de cereal, alguma coisa assim? Uma barrinha de cereal é bacana, né, é assim, a gente só tem que ficar um pouco atento, porque tem muitas barrinhas que elas já viraram sobremesas, né, estão cheias de chocolate, cheias de amendoim, já deixaram de ser barrinha de cereal, né. Então, observar as barrinhas que têm menos açúcar e menos chocolate. As mais indicadas, doutora? Que venha só o cereal, que venha misturado com uma fruta, o que você indica? Sendo, assim, com isenção de açúcar e de chocolate, já está valendo. Se tiver uma bolsinha, o legal mesmo é fazer o mixinho, né? De castanhas, nozes, damasco, o que tiver, o que gostar. Super bem-vindo, né? Super bem-vindo, porque até o damasco ele tem beta-caroteno, faz bem para a pele, o óleo das nozes, né? Das castanhas, você absorve muito mais. Porque na barrinha, muitas vezes, tem flocos de arroz, né? Outras coisas que não vão te fornecer energia, né? Entendi. Doutora, e para quem passa do limite, bebe demais, né? Típico o carnaval também. Realmente não tem controle, né? As pessoas realmente perdem o controle. O que é que você indica para quem realmente passa do limite? No outro dia? Isso. Bom, a gente cai na água novamente, porque vai ser necessário fazer uma hiperidratação das células, já que, principalmente a cerveja, ela causa muita diurese e a pessoa acaba ficando desidratado, tanto pelo percurso quanto pelo alcoolismo mesmo. Então, muita água,
primeiramente. A água de coco também está valendo, né? Porque com essa diurese toda se perdeu também muitos minerais, então também é um grande aliado. Bem, doutora, e para as pessoas que têm intolerância a glúten e lactose, já tem uma alimentação bem difícil e nesse carnaval, qual a melhor alimentação a mais adequada para o período? Principalmente para quem tem intolerância ao glúten, né, o paciente celíaco, é importante que ele faça a sua alimentação em casa, porque o risco de contaminação é imenso. E onde é manipulado produtos que contenham glúten, que no trigo, na aveia, no centeio, no malte, a contaminação com os produtos é muito grande. Então, não adianta ir para um camarote, open bar, open tudo, porque não deve consumir nada na rua, porque a contaminação vai causar um desconforto tremendo. Então tem que resistir muito às tentações do camarote, que senão não vai aproveitar. Não acaba a comida lá não acaba. Não para, mas o problema é que acaba que a pessoa não vai aproveitar, porque o desconforto em algumas pessoas é imediato. Em outras, depois de 2, 3 horas, né? Então não adianta você ir para um camarote, consumir e passar mal e ir para casa. Dá a sugestão é ir pro bloco. Vai brincar, né? Ou então vai assim, em alguns camarotes tem frutas, né? Alimentos que você tenha certeza que não tiveram manipulação, né? É a única forma, assim, naturalmente sem glúten, né? Já no caso da intolerância à lactose, é um pouco mais fácil. Você buscar produtos que não contenham leite, em geral, né? Te dá um pouco mais de versatilidade. Agora, também é difícil, né? Porque hoje muitos produtos assim que são servidos nas festas contêm leite ou derivados, né? Bem, internautas, essas foram as nossas dicas do programa. Espero que tenham gostado. Aproveitem e agora, olha, trabalhem bem o psicológico para passar os 7 dias de folia saudável. E, doutora, muito obrigado. Espero que haja uma próxima oportunidade. Seja bem-vinda e até a próxima. Agradeço e espero o convite.